Continuando com o nosso tema, as teorias de aprendizagem, vamos hoje trabalhar com a teoria do desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget. O objetivo da aula de hoje é apresentar a teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget e tentar reconhecer alguma aplicabilidade no processo de ensino e aprendizagem de física, motivo de nossa intervenção agora no nosso curso de mestrado nacional profissional em ensino de física. Bom, antes de entrarmos na teoria de Piaget, vamos fazer um parâmetro entre aquilo que nós já vimos sobre o comportamentalismo e sobre o que é o cognitivismo. Segundo Moreira, existem três filosofias aí para o processo de ensino, que é o comportamentalismo, o cognitivismo e o humanismo. Vimos o comportamentalismo, uma relação entre estímulos, respostas e o reforço, o que torna a aprendizagem um condicionamento a partir dos aspectos observáveis no ser humano. O cognitivismo, como o próprio nome em si cita, pensamento em seu significado, é uma interação entre pensamento, linguagem, memória, a mente do ser humano para a construção do conhecimento. Então, diferentemente do comportamentalismo, nós temos no cognitivismo a mente humana, o pensamento. Temos a interação entre aquilo que é aprendido com aquilo que está na mente do ser humano. Existe uma interação psicológica entre aquilo que aprende e não só uma interação observável, uma observação psicomotora como nós temos no comportamentalismo. Para Moreira, o cognitivismo é uma filosofia que trata principalmente dos processos mentais, da atribuição de significados, da compreensão, da transformação e utilização da informação envolvida na cognição. Então, o cognitivismo vai se preocupar com os processos psicológicos da aprendizagem relacionadas àquilo que se compreende, se transforma, se utiliza em termos de conhecimento e que está envolvido com a cognição, com a mente do ser humano. Lógico que no cognitivismo nós não vamos ter um comportamento observável, até porque a mente humana não é observável, assim como o aspecto psicomotor, como nós temos no comportamentalismo. O Moreira, ele trata como aquilo que ele chama de teorias cognitivas antigas. Bom, eu coloquei entre aspas, porque na verdade são behavioristas, são teóricos comportamentalistas que tinham na sua fundamentação teórica comportamentalismo puro, mas com traços cognitivos, com elementos que traziam textos, elementos que traziam princípios ligados principalmente à cognição humana, não só aspectos observáveis. Trago hoje para vocês dois. Donald Hebb, onde ele partia de um processo neurobiológico, no qual ele sugeria uma estimulação repetida, buscando ativar os neurônios. Ativação dos neurônios por estimulação repetida. Estimular neurônios por estimulação repetida é o que, logicamente, nós vamos chamar hoje de memorização. Então, ele acreditava no pensamento, mas como uma estimulação repetida, mediada pelo estímulo-resposta. Mas tinham elementos do pensamento. Então, tinham elementos da cognição. Então, temos um teórico do behaviorismo que trazia o pensamento, que trazia a ação neural
dentro do aspecto comportamental do ser. Outro que também o fazia era o Edward Thoreau. Ele traduzia que o comportamento intencional e molar, esse molar aí, entenda como molécula, como corpo, como partícula. Então, como rede neural, como aspecto do pensamento. Então, né, vamos dizer assim, a estrutura molecular do ser. Então, a partir do comportamento mediado pelo estímulo-resposta, através da cognição, nós teríamos a evolução do aprendizado. Ou seja, tínhamos também alguém que acreditava que o pensamento poderia, de alguma forma, interferir nessa relação estímulo-resposta. Bom, lembrando, Thoreau e o Donald eram behavioristas. Então, o comportamento era o objetivo principal. Eles traziam elementos cognitivistas, mas não traziam em si a cognição. Logicamente que o cognitivismo vai aparecer como uma filosofia que eu não posso em si, até porque eu não concordo, dizer que seja uma oposição ao comportamentalismo, porque de certa forma eles surgem paralelamente, mas surgem como uma opção à realidade psicológica do ser humano. Bom observar que dentro do cognitivismo e dentro desse pensamento cognitivista vão aparecer várias correntes. Uma dessas correntes é o construtivismo, que, por exemplo, aqui no Brasil fez grande sucesso, principalmente na década de 90. E com certeza vocês já devem ter escutado algumas vezes. O construtivismo, para Moreira, é uma posição filosófica, cognitivista e interpretacionista. Ou seja, todo construtivista é cognitivista, mas nem todo cognitivista vai ser construtivista. Porque o construtivista é um cognitivista que se preocupa com aquilo que o indivíduo conhece, com aquilo que está relacionado com a sua estrutura de pensamento, com a estrutura cognitiva, mas está preocupado também como ele interpreta os objetos do universo. Então, o sujeito ele vai estar ligado diretamente com a relação entre ser humano e objeto. Então, o ser humano tem a capacidade criativa de interpretar e representar o mundo, não somente de responder a ele. Você vai ter o ser humano e vai ter o objeto. Objeto, tudo aquilo que faz parte do cosmos, tudo aquilo que faz parte do mundo em si. E aí o homem vai interpretar, vai representar de alguma forma tudo aquilo que existe. Então, o construtivismo vai ser essa corrente cognitivista que vai trabalhar a aprendizagem a partir da interpretação do mundo. Por que a gente precisa saber o que é construtivismo? Porque se a gente quer trabalhar a partir da teoria em Piaget, bom, temos que ir para o construtivismo, porque o primeiro grande construtivista é Piaget. Deixa eu voltar aqui. Pronto, tá aí. Teoria do desenvolvimento, Piaget, suíço,
nasce em 1896 e falece em 1890. Ele era biólogo, e aí você vai entender por que a sua teoria de desenvolvimento é genética, e é um dos pioneiros do enfoque construtivista à cognição humana. Quais são as principais características da sua teoria, da teoria cognitivista de Piaget? É que, primeiro, ela não foi composta, ela não foi formulada, ela não foi trabalhada como uma teoria educacional. Ela não teve uma finalidade em si, inicialmente educacional. Ela foi uma teoria de desenvolvimento, então ela foi apropriada pela educação, mas ela se vincula com maior enfoque à psicologia. Logicamente, devido à sua evolução e ao seu estudo, hoje a educação ela está completamente apropriada. Estuda principalmente como o ser humano se desenvolve, como ele aprende, como se dá o processo de ensino e aprendizagem. A aprendizagem ocorre a partir da ação do sujeito sobre o objeto, a interação. A teoria é interacionista, ou seja, para que exista a aprendizagem, é necessário que exista uma interação entre o sujeito, é aquele que aprende, e o objeto, é aquilo que é aprendido. Notem que aí nós temos uma modificação entre os sujeitos do processo de ensino-aprendizagem. Quem é o sujeito do comportamentalismo? É aquele que cria o estímulo para obter a resposta esperada. E este sujeito que cria o estímulo e espera a resposta é o professor. No cognitivismo piagetiano, a construção do conhecimento se dá através da ação do sujeito sobre o objeto. Quem é o sujeito? É aquele que aprende, o aprendiz. O objeto é aquilo que é aprendido, ou aquilo que se deve aprender. Então, é a ação do aprendiz sobre aquilo que se deve aprender. Então, nós temos uma interação entre o aprendiz e o que deve ser aprendido. O sujeito é diferente. Se no comportamentalismo o sujeito é o professor, no construtivismo piagetiano o sujeito é o aluno, o estudante, o aprendiz, que vai interagir diretamente com o objeto. Então, como ele estuda essa interação e esse conhecimento, ele denominou essa interação, né, de epistemologia genética. Lembre-se, ele é biólogo. Para situar um pouco vocês, epistemologia, episteme-ciência, logia estudo, então estuda ciência. Então, epistemologia é o estudo genético da própria ciência. Então, no caso, o estudo genético é o estudo da conformação em si, pensemos assim, da própria educação, de como se dá todo o processo de ensino e aprendizagem. Vamos pensar assim. Então, eu como físico vou pensar como se dá o processo de ensino e aprendizagem, como se dá a construção do conhecimento nessa relação entre aquele que aprende e aquilo que deve ser aprendido. Bom, é isso que nós esperamos com a epistemologia genética. Então, Piaget observou, a partir de um rigor científico, e isso é uma qualidade importantíssima no trabalho de Piaget, o rigor científico, ele sempre primou absurdamente pelo rigor científico naquilo que ele trabalhou. Ele observa o desenvolvimento humano
e as fases desse desenvolvimento em que acontecem as apropriações do conhecimento e quais as dificuldades de aprendizagem. Bom, quais os estágios, quais os estados de desenvolvimento do conhecimento e quais as dificuldades de aprendizagem eu vou ter em cada estado desse. Ora, se eu conheço os estágios de desenvolvimento do conhecimento humano, eu já tenho um bom espaço aí para eu saber como trabalhar, como envolver o aluno, como desenvolver o material, como fazer todo o processo de ensino e aprendizagem. Bom, deixar bem claro que Piaget assentou sua teoria no desenvolvimento biológico do ser. Para ele, a inteligência é construída sobre um equipamento biológico inato e desenvolve numa sequência pré-determinada. Também um processo ativo e interativo, construído pelo sujeito em interação contínua com o meio. Então, logicamente que, embora essas fases, esses estágios que nós vamos ver adiante, ele seja um equipamento biológico e seja uma sequência pré-determinada, ele é um processo ativo e interativo, ou seja, ele está em interação contínua com o meio, então ele não pode significar que seja preso ao espaço ao qual ele está pré-definido por Piaget. Mas nós vamos notar que existe um grau de regularidade impressionante nesses estágios. Então, para Piaget, a inteligência vai mudando profundamente ao longo do desenvolvimento biológico do ser humano, no qual, a partir de períodos específicos de integração e reorganização, o ser humano alcança novos estados de assimilação. Cada estado deste corresponde a um sistema cognitivo específico, que determina o funcionamento do ser humano e que, de alguma forma, prepara para o próximo estado. Vamos lá ver quem são. Eu construí um mapa para que, resumidamente, a gente conseguisse entender quais os estágios de desenvolvimento do ser humano. Para Piaget, o desenvolvimento cognitivo humano ele se divide em 4 períodos específicos. No caso, poderíamos chamados de sensório-motor, pré-operacional, operacional concreto, operacional formal. Vamos discutir cada um deles a partir de agora. Rapidamente. Sensório-motor está abrangido numa faixa de idade do nascimento aos 2 anos de idade. Nesse momento, o ser humano está num espaço em que nós chamamos de inteligência prática, caracterizada principalmente nas sensações e nos movimentos. É o que a gente chama de reflexos sensoriais e motores. E no egocentrismo inconsciente. O que é que isso significa? O mundo que existe para o bebê é apenas aquele que ele vê, ouve ou sente, e o qual aquilo que ele age. Então, o mundo para o bebê é ele e o espaço ao qual ele está naquele momento. Para Piaget, antes dos 8 meses, é como se o mundo não fosse constituído por objetos, mas sim por uma sucessão de imagens, sem ligação, sem que as coisas deixam de existir quando deixam de ser percepcionadas. Ou seja, o brinquedo deixa de existir a partir do momento em que ele não está sendo visualizado. Somente depois dos 8, 9 meses nessa faixa de idade é que a criança começa
a ser capaz de agir intencionalmente, de modo cada vez mais coordenado, para, assim, de algum modo, obter o fim pretendido. E aí utiliza como ação o seu próprio corpo para atingir as suas finalidades a partir daquilo que ele precisa com os objetos. É nessa fase que nós precisamos aí nesse momento fazer uma ação mais pedagógica para a noção de permanência do objeto na vida da criança. Porque ela aprende a partir desta permanência. E essa ação, por exemplo, essa ação de cuidado é notória, porque, por exemplo, a criança, né, vai colocar esse objeto na boca, vai colocar vai fazer tudo aquilo que ele, né? Então, essa noção ao qual nós temos nesse espaço do sensório motor. O segundo estágio é o pré-operacional, que varia entre os 2 a 7, 8 anos de idade. A criança começa a ter inicialmente ela começa a ter a capacidade de representar os objetos mentalmente e simbolicamente, mesmo ainda dependente muito do sensório motor. Por exemplo, nessa fase a criança já começa a representar e identificar simbolicamente o bicho, 4 patas, peludinho, tem bigode, que faz miau. Já começa a representar o gato. Mas o sensório motor ainda está bastante intenso. Aí você entende por que seu filho de 4, 5, 6 anos, quando vê um gato na rua, tem que pegar. Nós temos, nesse pré-operacional, aquilo que nós chamamos de ações interiorizadas ainda não reversíveis. Por exemplo, a criança já consegue identificar, já consegue perceber alguns pontos de vista, algumas relações objetivas, algumas verdades que para elas ainda é absoluta, por isso que essa idade, né, a ética, o valor, a importância dos pais é tão importantíssima, porque nesse espaço existe uma percepção imediata encarada como verdade absoluta. Então, a gente que é de física, se 2 a 8 anos ela tem concepções de ciências inadequadas, ela toma isso como verdade absoluta, porque esse é o espaço das verdades absolutas para a criança. E são ações interiorizadas ainda não reversíveis. Por exemplo, se você tem 1 litro d'água e coloca num recipiente largo e mais baixo, você coloca 1 litro d'água lá dentro. E aí você pega esse mesmo litro d'água e despeja num recipiente mais alto, né, menos largo, uma área menor, porém mais alta. Mesmo
mesmo observando que a água foi despejada no recipiente mais fino, a criança vai ter ideia que o mais fino tem mais água do que o outro. Porque criança, nesse pensamento reversivo, não compreende que a quantidade de água permanece a mesma, independente do recipiente em que ela é colocada. Ela não tem um pensamento reversível, então ela vai responder segundo a aparência. Como o segundo copo parece maior, porque é mais alto, então a criança pensa que tem mais água. Nesse espaço do pré-operacional, nós temos o que nós chamamos também de egocentrismo intelectual. Enquanto a criança do sensório motor tinha o egocentrismo inconsciente, esse não. Esse é consciente intelectual. Porque a criança acha que o mundo foi criado para si e não é capaz de perceber o ponto de vista do outro. Acha que os outros pensam e sentem da mesma forma que ela. É nesse momento em que nós temos o desenvolvimento na pessoa daquilo que nós chamamos de animismo. Por quê? O egocentrismo estende-se de tal forma que estende-se ao ser até os objetos e aos seres vivos, aos quais a criança começa a atribuir intenções, pensamentos, emoções e comportamentos próprios. Dessa forma, ela passa a ter um pensamento mágico. A realidade é aquilo que a criança sonha e deseja. E sempre dá explicações com base na sua imaginação, na sua lógica. Por isso que psicologia, formação de caráter humano. Importantíssimo na fase educacional. Importantíssimo. Próximo estágio do desenvolvimento do comportamento humano para Piaget, operatório concreto, operacional concreto. Idade variando entre 7, 8 anos e 11, 12 anos de idade. Primeiro instante em que a nossa criança começa a desenvolver o pensamento lógico. É aqui onde a pessoa começa a realizar operações mentais, pois compreende que existem ações reversíveis. Ou seja, aqui é onde nós podemos, por exemplo, entender que existe transformação de estado entre os objetos, que os objetos podem mudar sem que mude a sua essência, que as transformações podem ser revertidas, que elas podem voltar ao seu estado inicial. Nesse operacional, a criança, a pessoa, já pode começar a fazer as primeiras manipulações mentais. Então, ela já pode identificar as primeiras regularidades nos objetos, naquilo que aprende. Então, ela pode compreender as primeiras existências de conceitos. Então, as coisas já não mais variam com as mudanças dos objetos, mas com a sua regularidade, contrariamente à situação anterior. Então, um litro da água vai ser um litro de água independente do recipiente ao qual ela esteja inserida.
bom notar que a criança ainda tem certa dificuldade para a abstração, a manipulação mental de objetos não concretos. Exemplo, por exemplo, né? Na nossa física, conseguir conceituar o que é um átomo. Talvez esse tipo de abstração seja difícil até para a gente ainda, mas talvez seja o exemplo que me veio agora. E também simbolizar esses elementos para manipulação mental. Nesse operacional concreto, a existência de conceitos vai fazendo com que a criança já tenha noções de transitividade, conservação, seriação, classificação, números, né? O que é que isso significa? Ela já consegue relacionar parte e todo, ela já consegue agrupar objetos em determinadas características comuns, realizando diferenças entre esses objetos. Ela já consegue ordenar, segundo as características, esses objetos em diferentes graus, em diferentes semelhanças, e perceber conservações, como, por exemplo, coordenar, classificar, seriar. Próximo estágio de desenvolvimento operacional formal. É a idade que está entre 11, 12, 15, 16 anos. A criança já tem a capacidade não só de operações concretas, mas também de operações formais. Por exemplo, um problema. Nós temos 3 pessoas, A, B e C, estão sentadas no banco do jardim. Quantas hipóteses existem relativamente à ordem em que estão sentadas? Neste estágio, já é possível resolver esse problema usando o pensamento abstrato. Consegue-se colocar mentalmente todas as hipóteses. No estado operacional concreto, a criança já consegue abstrair, só seria capaz de resolver esse problema se tivesse 3 pessoas sentadas no banco e se pudesse posicioná-las em todas as sequências possíveis. Então, ela já poderia pensar em 6 hipóteses, por exemplo. A pessoa ABC, ACB, BAC, CAB, CBA. Ou seja, ela, na sua própria mente, já consegue operacionar formalmente situações mentais para o pensamento abstrato. Ou seja, ela é capaz de se desprender do real e raciocinar sem se apoiar em fatos. Ou seja, não precisa operacionar e movimentar a realidade para chegar em conclusões. Ela já pode gerar hipóteses para gerar essa realidade. É a partir dessa geração dessas hipóteses em que se dá o pensamento científico. Então, a partir daí, nós temos o que nós dizemos de raciocínio hipotético dedutivo, ou seja, colocar hipóteses, formular mentalmente todo o conjunto de explicações possíveis. Porque o ser humano, nesse momento, ele começa a perceber que existem múltiplas formas e perspectivas da realidade. E que sua percepção é apenas a mais uma dentro de um conjunto de possibilidades de pensamento. Nossa, como está nos faltando isso, raciocínio científico, indutivo e experimental
pensamento formal e proporcional, a percepção de operacionalizar que nós somos apenas mais um pensamento no universo. Mas é nesse operacional formal que o ser humano é capaz de pensar sobre o próprio pensamento e sobre o pensamento das outras pessoas. É a partir daí que ele percebe diferentes pensamentos, diferentes pessoas, diferentes pontos de vista e faz a sua acessão de valor própria. Digamos que a partir desse momento em que o ser humano chega no seu ponto de posicionamento para a evolução do conhecimento racional. Gente, é lógico que, como eu disse anteriormente, isso é uma interação que vai depender de várias variáveis, qualquer um desses estágios. Mas esses estágios não dá uma importante contribuição porque nos aponta como deve ser o material para cada tipo de idade. E o principal, nesse momento em que nós discutimos física enquanto ciência, nos faz entender de onde vêm as dificuldades do nosso aluno. Gente, nós que trabalhamos tanto no ensino médio, por exemplo, precisamos tanto do operacional formal e muitas vezes temos um aluno que tem uma grande dificuldade no operacional concreto. Pensamento lógico, manipulação mental, dificuldades em transitividade, seriação, classificação, identificação de conceitos. E é lógico que quando ele chega numa determinada idade que deveria estar num estágio de desenvolvimento, mas ele passa pelo estágio anterior inadequadamente, vai deixar vestígios? Vai. É lógico que vai. Não vai ser bom para o nosso aluno. Infelizmente, não. Grande importância desenvolver o cognitivo humano e entender os estágios de desenvolvimento. Desenvolver. Se as políticas públicas tivessem esse pensamento de desenvolvimento de currículos, bases, dentro desses elementos, talvez, nós tivermos situações muito mais importantes para os nossos sistemas de ensino. Mas isso é apenas uma sugestão. Então, a partir dessas variáveis de estado, como se daria a aprendizagem para Piaget? O desenvolvimento cognitivo para ele é invariável, ou seja, segue um ritmo de desenvolvimento que varia com fatores individuais e culturais. Dessa forma, nem todos os indivíduos alcançam o pensamento formal. Porque existem variáveis interindividuais, ou podem não atingir todos os domínios interindividuais próprios, né? A própria pessoa não pode atingir o pensamento formal porque algo nele o impede, ou variações intraindividuais. De alguma forma, algo externo o impede que alcance o pensamento formal. Então, para o autor, alguns fatores vão ser preponderantes para atingir a aprendizagem. A maturação biológica, atingir o estágio de desenvolvimento adequado, experiência que o sujeito tem com o seu meio, as interações que ele tenha com a sociedade, com o aspecto social em si, e a transmissão social, relações socioculturais entre o sujeito e o seu meio.
A aprendizagem, para Piaget, é a busca daquilo que ele chama de equilibração. Nossa, talvez seja o termo mais importante de toda a teoria de Piaget. Equilibração. Aqui vem um texto de Terra que eu gostaria de propor essa leitura breve para vocês, porque é muito importante entender esse termo equilibração para a gente entender o que o Piaget queria no desenvolvimento humano. Olha só, simplificando ao máximo, o desenvolvimento humano no modelo piagetiano é explicado segundo o pressuposto de que existe uma conjuntura de relações interdependentes entre o sujeito conhecedor e o objeto a conhecer. Esses fatores que são complementares envolvem mecanismos bastante complexos e intricados que englobam o entrelaçamento de fatores que são complementares, tais como processo de maturação do organismo, experiência com objetos, a vivência social e, sobretudo, a equilibração do organismo ao meio. O conceito de equilibração torna-se especialmente marcante à teoria de Piaget, pois ele representa o fundamento que explica todo o processo de desenvolvimento humano. Trata-se de um fenômeno que, em sua essência, tem um caráter universal, já que é de igual ocorrência para todos os indivíduos da espécie humana, mas que pode sofrer variações em função de conteúdos culturais do meio em que o indivíduo está inserido. Gente, para Piaget, houve o aprendizado quando existir um equilíbrio entre o sujeito que quer conhecer e o objeto a se conhecer. Desafio para nós de física seria o equilíbrio entre o nosso aluno e a física, o sujeito e o objeto. Como gerar esse equilíbrio? Como trazer esse equilíbrio? Ora, o próprio Piaget diz que é algo gerado a partir de mecanismos que são bastante complexos e globais, e que envolvem processos que estão desde a questão biológica, a experiência, a vivência social. A experiência, olha, a experiência com que a pessoa tem com a física. A vivência social que a pessoa tem com a física. O organismo enquanto pessoa e a física. Qual a sua relação biológica com a física? A sua experiência direta com os fenômenos da física. Nessa linha de raciocínio, o trabalho de Piaget leva em conta a atuação em dois elementos básicos ao desenvolvimento humano: os fatores invariantes e os fatores variantes. Que fatores são esses? Os fatores invariantes. Piaget postula que, ao nascer, o indivíduo recebe como herança uma série de estruturas biológicas, sensoriais e neurológicas que são genéticas e que pertencem e são constantes ao longo da sua vida, porque são inerentes à sua família. São essas estruturas biológicas que irão predispor o sujeito de certas estruturas mentais. Em vista disso, na linha piagetiana,
considera-se que o indivíduo carrega consigo duas marcas inatas, que são a tendência natural à organização e à adaptação, significando entender, portanto, que, em última instância, o motor do comportamento do humano é inerente ao ser. Então, o fator invariante é o fator biológico, é o fator genético. Isso é invariável, é do ser. E é nesse fator invariante que está inserido toda a necessidade biológica em que, às vezes, o ser humano está inserido. É por isso que as diferenças não podem ser trabalhadas de maneira igual. Você não pode ter equidade nas diferenças, porque existe uma herança de uma série de estrutura biológica, sensorial e neurológica, que aí vai fazer uma diferença importantíssima. E aí vocês podem ver experiências desses fatores invariantes da utilização do sistema de Piaget para, né, em sistemas de ensino para pessoas com algum tipo de dificuldade especial, que ele vai ter, por uma questão neural ou sensorial, que tem um sistema de ensino diferente do outro. Esse é um fator invariante, é um fator externo. O fator variante são representados pelo conceito de esquema. E aí eu gostaria que vocês gravassem esse conceito, esquema. A cognição e os cognitivistas vão trabalhar com esquemas. O esquema é a unidade básica de pensamento e ação e estruturação do modelo piagetiano. Todos os cognitivistas vão trabalhar com esses elementos, com o elemento do esquema, que é transformado no processo de interação com o meio, visando a adaptação do indivíduo ao real que o circunda. É como se sua mente armazenasse, vamos de uma maneira bastante chula dizer assim, é como se a sua mente armazenasse em gavetas. E cada gaveta fosse um esquema. E à medida que você vai aprendendo e vai interagindo, esses esquemas vão se transformando e vão melhorando e vão se transformando em novos esquemas. Então, o indivíduo vai, a partir do pensamento e da ação estrutural, evoluindo em novos esquemas de pensamento, esquemas cognitivos. Então, a teoria psicogênica mostra que a inteligência não é herdada, mas sim que ela é construída no processo interativo entre o homem e o meio ambiente físico e social, em que ele estiver inserido. Então, o conhecimento vai, né, sendo adquirido à medida que você vai ganhando e vai interagindo e ganhando cada vez mais esquemas. Quanto mais aprende, mais esquemas você tem em sua estrutura cognitiva. Então, os fatores variantes são os fatores que detêm o processo da construção de esquemas. Ou seja, podemos montar o processo de aprendizagem do método psicogênico dessa seguinte forma: situação, desequilíbrio, assimilação, acomodação, equilíbrio. Com certeza, nos mapas que vocês fizeram, vocês devem ter colocado esses conceitos. Não esqueçam, porque esses são os principais. Situação e desequilíbrio, talvez, não, porque o Moreira não trabalha muito com esses dois elementos principais, mas assimilação, acomodação e equilíbrio, sim. Esses três, com certeza, porque a busca da aprendizagem no método psicogênico é a busca do equilíbrio. Ou seja,
cada vez mais esquemas melhor concebidos, melhor apurados, melhor definidos. Mas para isso, ele vai ter um percorrer. Primeiro, a situação. Gente, é a estimulação, é a motivação. O que há no objeto de aprendizagem que nos faz despertar a curiosidade em querer aprender? Não se parte para Piaget de uma aprendizagem sem uma motivação entre o objeto e o sujeito. O sujeito tem que querer aprender sobre aquele objeto. Se ele não quiser aprender sobre o objeto, ele não vai ter como aprender. Então é sempre necessário partir de uma situação que desperte motivação, curiosidade, vontade, para que ele possa interferir de alguma forma, manipular de alguma forma o objeto para querer aprender. Mas o ser humano só se motiva quando esse objeto cria de alguma forma um desequilíbrio, necessidade de conhecer, necessidade de querer ter mais informação sobre aquele objeto. Por que é que eu preciso saber sobre aquilo? Piaget, curiosamente, cita que é necessário que exista um desequilíbrio para que haja um equilíbrio. Jamais chegaremos, então, ao equilíbrio, porque quando a gente chegar no equilíbrio, é necessário que tenhamos um novo desequilíbrio para que retornemos a um novo equilíbrio. Então, o aprendizado nunca irá chegar a um final, porque nós estaremos sempre num ambiente de desequilíbrio, equilíbrio, desequilíbrio, equilíbrio. O desequilíbrio leva à assimilação. Alguns de vocês já devem ter ouvido esse termo. Assimilamos o conteúdo. A assimilação é a tentativa do indivíduo que aprende em solucionar uma determinada situação a partir da estrutura cognitiva que ele possui naquele momento específico da sua existência. Então ele tem uma situação, ele tem um problema a resolver. Ele vai buscar resolver esse problema na sua estrutura cognitiva. Se ele tem na sua estrutura cognitiva, é porque ele, em algum momento, assimilou. Ele vai resolver. Se ele não assimilou, ele vai ter que fazê-lo agora. Ou seja, é o momento da aprendizagem. É o processo de tentativa de compreensão do objeto, de interpretar o mundo, tornar seu alguns elementos do mundo, extrair do objeto o conhecimento sobre ele. Quando a mente assimila, ele incorpora a realidade a seus esquemas de ação, impondo-se ao meio, ou seja, passa a conhecer. Somente quando você conhece é que você consegue transformar, manipular, modificar o meio. O ser humano modifica o meio, modifica a natureza, porque ele o conhece. Quando o organismo, a mente, assimila, ele incorpora a realidade a seus esquemas de ação, impondo-se ao meio. Nesse processo de assimilação, a mente não se modifica. Ela conhece, mas ainda não se modifica. Por quê? Porque para Piaget, além de assimilar, é necessário a
acomodar. Ou seja, você assimila a informação. Essa informação vai passar por um processo de acomodação, ou seja, de interação com aquilo que já existe na sua estrutura cognitiva. E criar um novo esquema. Aí sim, ele mudou a sua mente. Quando ele interage com aquilo que já existe. Então, a acomodação é a capacidade de modificação da estrutura mental antiga para dar conta de dominar um novo objeto do conhecimento. É a adaptação do sujeito ao objeto ao ser conhecido. Ou seja, os novos conhecimentos se juntam aos conhecimentos prévios e passam a fazer sentido. É a organização mental para dar conta das singularidades do objeto. É através das acomodações, que por sua vez levam à construção de novos esquemas de assimilação, que se dá o desenvolvimento cognitivo. Então, desenvolvimento cognitivo é evolução conceitual. É nesse momento que nós dizemos que o ser humano aprendeu. Porque modificou o seu esquema, modificou a sua concepção anterior. Então, você tem uma situação que gera um desequilíbrio mental no seu aluno. Esse desequilíbrio de não saber o que está acontecendo, mas se necessário saber, precisa ser respondido. Mas para ser respondido, é necessário que algum conteúdo ou algo que esteja no mundo já conhecido seja assimilado. Ao isso ser assimilado, a mente vai trabalhar com as concepções que já existiam, com as concepções, com as ideias, com a informação que está chegando, gerando novos esquemas de ação. Esses esquemas é um novo conhecimento gerado. Esse conhecimento se acomoda. E ao acomodar na cabeça do ser humano, gerou desenvolvimento cognitivo. Ou seja, não há acomodação sem que haja antes uma assimilação, pois a acomodação é a reestruturação da assimilação. O equilíbrio entre a assimilação e a acomodação é a que a gente chama, Piaget chama de adaptação à situação. Por quê? Gente, a assimilação gera a acomodação do conhecimento até determinado esquema. Lembrem-se que o conhecimento ele não é finalizado. O processo de equilíbrio tem que ser desequilibrado para que uma nova assimilação seja imposta para criar uma nova acomodação. Então, conhecer o objeto é assimilado. Mas como esse objeto oferece certas resistências ao conhecimento, a organização mental se modifica. E essa modificação consiste na acomodação. A aprendizagem pressupõe resistências que precisam ser superadas. E essas resistências vão sendo superadas a partir do momento que você gera novas situações e novos desequilíbrios. Quando chega ao equilíbrio, é o que Piaget chama de equilibração majorante. É nesse momento em que o aprendiz sabe
resolver o problema. É nesse momento que ele conhece o objeto. Ele chegou na equilibração quando ele organizou nas suas estruturas cognitivas um sistema coerente que levou o aprendiz à construção e adaptação da realidade. Mas é algo móvel e dinâmico, porque a realidade é móvel e dinâmica. E como está móvel e dinâmica? Podemos dizer que ela está não só móvel e dinâmica, mas está também fluida, muito rápida. Na medida em que a constituição do conhecimento coloca o indivíduo frente a conflitos cognitivos constantes, que movimenta o organismo no sentido de resolvê-los. Então, aprender, ou o próprio aprendizado em si, ocorre a todo momento na vida do sujeito. Porém, em cada momento da vida, do desenvolvimento humano, esse aprendizado ocorre de formas diferentes. Então, podemos dizer, então o ser humano sempre está em desequilíbrio? Não, podemos dizer que ele chega em um momento que ele vai ter um equilíbrio, que ele chama de equilíbrio majorante, principalmente no sentido de desenvolvimento humano. Bom, a equilibração majorante nos leva a pensar que existem dificuldades para atingi-la na física. E aí nós vamos começar a discutir especificadamente física agora e as dificuldades e algumas dicas que nós temos para a sala de aula. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção naquilo que nós vamos discutir agora. E vamos discutir, e espero que vocês... Eu quero ouvi-los nesse momento, porque nesse momento vocês têm a experiência de sala de aula e de chão de sala de aula que eu não tenho. Ou já não tenho há algum tempo. Né? Nós temos, e podemos dividir aqui, a partir da psicologia educacional do FC-TUC, dois objetos que são elementos de dificuldades para a equilibração majorante para a aprendizagem física, que é a competência e a performance. A competência está ligada ao saber. Saber física. Saber física está muito ligada ao conteúdo da física. E aqui nós temos muitas perguntas a serem feitas, como, por exemplo, como o conteúdo está sendo trabalhado? Que conteúdo é importante para os nossos alunos? Quais temas devemos trabalhar? Que competência nós queremos do indivíduo enquanto cidadão nas nossas aulas de física? Competência está no saber físico. Mas enquanto professores, olhando para a equilibração majorante e os elementos da atividade da psicologia, da epistemologia genética de Piaget, vamos dar uma olhadinha bastante nas funções emergentes, nas situações potenciais, nos conteúdos e situações que determinam a performance de nós, professores, no processo de ensino e aprendizagem. E que são inerentes ao processo psicológico do desenvolvimento de estágios psicológicos, como colocados por Piaget. Na nossa sala nós temos elementos de performance que estão ligados
a questão da competência dos nossos alunos, e nossa também, a performance, como, por exemplo, questões individuais, que estão muito ligadas à influência do meio, como, por exemplo, idade, sexo. Por exemplo, já tem algumas pesquisas determinando que as mulheres, por ter que fazer as atividades do lar durante a pandemia, estão tendo mais dificuldades, as atividades à distância do que os homens. O estilo cognitivo de personalidade, a memória, a atenção, as expectativas. Esses elementos expectativos é incrível. Como, por exemplo, qual a expectativa de estudo que, às vezes, um menino de bairros ou de favelas tem, se às vezes ele não sabe nem que existe graduação, pós-graduação, universidade? Qual a expectativa de vida? Elementos que influenciam extremamente na performance. O grau de familiarização com as provas e os seus conteúdos, o treino em si. O grau de domínio da linguagem e capacidade verbal, que tanto influencia na física. O nível sociocultural, estereótipos culturais. Frequência e tipo de qualidade das estimulações cognitivas recebidas previamente. Aprendizagens escolares prévias é o que a gente chama de base. Ou seja, existe, então, uma realidade de performance no processo de ensino e aprendizagem que influencia notoriamente na competência de quem ensina e na competência de quem aprende. E aí temos uma importante situação a ser discutida na relação entre sujeito e objeto. Professores de física, quais as contribuições que Piaget pode trazer para nós, enquanto professores, depois dessa breve explanação para vocês? Primeiro, ter atenção ao desenvolvimento dos alunos e as suas características dos estágios. Desculpa, está errado aí. Por exemplo, a organização do currículo, a seleção do método, da estratégia, a forma de trabalhar na turma, deve se respeitar o estágio de desenvolvimento ao que está compreendido o aprendiz. E ao respeitar esse estágio de desenvolvimento, nós temos que fazer a transposição didática adequada. Outra contribuição: considerar as diferenças individuais no que respeita ao desenvolvimento cognitivo. Cada um tem seu ritmo de desenvolvimento. Cada um, na sua idade, vai adquirir o conhecimento a partir da sua estrutura individual, ao seu esquema devidamente adquirido, ao seu ritmo. Por isso é tão importante diagnosticar a capacidade que a sua turma tem em
iniciar ou trabalhar determinada aprendizagem. É necessário proporcionar uma adequada realização das aquisições prévias. Já que existe um caráter integrativo entre aquilo que você vai levar de nova informação com aquilo que já existe na mente do aluno através do processo de acomodação do conhecimento durante o processo de assimilação, é necessário saber, de alguma forma, o que é que o aluno já sabe para poder integrar aquilo que você está trazendo para ele. Porque se não houver integração, sem acomodação, não se chega ao equilíbrio. Recorrer a métodos ativos, favorecer a exploração e a descoberta. É importante, você viu, principalmente nos 3 primeiros estágios de aprendizagem, favorecer a manipulação e a exploração dos objetos e materiais, e o contato com situações e fenômenos, principalmente nos níveis de desenvolvimento operacionais. Né? O segundo e o terceiro nível. Eu abranjo para a gente da física até o 4º. É uma atitude progressiva. Talvez a descoberta como um método ativo na manipulação vai criar uma construção mental mais adequada. E quando eu falo em manipulação, é atividades que favoreçam a observação de fenômenos para que a gente entenda melhor os conceitos e as formas. E esses fenômenos podem ser trabalhados através de N estratégias. Pode ser um filme, um vídeo, um documentário, um livro, um experimento, uma atividade de demonstração, um software de animação, um jogo. Ter atenção aos erros. Os erros muitas vezes servem para elucidar as formas de pensamento que tem o nosso aluno. Portanto, você vai entender melhor como o aluno pensa a partir daquilo que ele traz enquanto forma de pensar. E se essa forma de pensar está errada, o desenvolvimento subjacente da qual esse erro pode trazer pode ser favorável à aprendizagem. Por último, estimular a aprendizagem por conflito cognitivo. O conflito cognitivo é o desequilíbrio. Se a busca da gente é o equilíbrio majorante, é o momento em que você chegou à aprendizagem estável, o conflito sempre gera. Então é necessário que você esteja sempre na física com situações de desequilíbrio que gerem novas aquisições de consolidação e desenvolvimento de novos esquemas. Uma estratégia que favorece muito ao conflito cognitivo é você estimular sempre a aprendizagem cooperativa, as trocas cognitivas entre grupos, o pensamento conflitivo entre as pessoas faz com que exista aprendizado. Piaget traz de uma forma brilhante o favorecimento desses elementos para a sala de aula, para a aprendizagem. Bom, algumas estratégias que podem facilitar as aulas dos senhores e das senhoras. Algumas coisas que vocês podem fazer em sala que vêm de Piaget e que vocês podem
utilizar como estratégia facilitadora para trazer esses elementos de cognição que nós temos no desenvolvimento da aprendizagem segundo Piaget. Notem que muita coisa, e vocês já devem fazer em sala de aula, e vocês devem dizer, nossa, mas isso eu já faço, o que é que tem de novidade? A novidade é que o rigor científico do Piaget mostrou que isso funciona. E se você utiliza, é porque você já viu alguém fazendo ou aprendeu em algum lugar. E isso vem de quem? Né? Não pensemos que inventamos a roda. Algumas estratégias facilitadoras como já disse antes, utilização de métodos ativos e concretos. O Piaget, o sujeito da aprendizagem, é o aluno. É ele que manipula diretamente o objeto da aprendizagem. Então, a manipulação, a exploração, a descoberta, o acontecimento, a situação concreta gera um melhor aprendizado. Busque situações que vocês possam manipular, explorar, descobrir acontecimentos ou situações concretas que estejam na física. E no ensino médio, gente, eu acredito, principalmente que a gente trabalha mais com a física clássica, isso é possível. Isso é possível. Aumento progressivo do recurso à construção mental. O que é que isso quer dizer isso? O que é que isso quer dizer? Por exemplo, você sempre está tentando fazer com que o aluno construa a sua própria concepção do conhecimento adquirido na mente dele. Uma estratégia boa para isso é você estar sempre com questionamentos progressivos, fazendo perguntas em sala de aula, trazendo questões, esperando com que os seus alunos respondam, para que eles construam o conhecimento não a partir da sua concepção, mas da concepção que eles trazem, discutida a partir de situações socializadas entre os colegas. Então, construção mental significa eles construírem o conhecimento a partir daquilo que eles vão observando, assimilando, tendo como objeto de visualização. Introdução gradual de tarefas abstratas. Sempre eu digo, partir do concreto para o abstrato. Não ficar somente no concreto, não ficar somente no abstrato. Evoluir. Apresentação de situações novas e problemáticas, observando o mínimo de competência estrutural. Né? A partir da idade adequada, da faixa etária adequada ao estágio mental do seu aluno, criar situações, problemas, para que dentro daquela competência ele consiga assimilar e acomodar novas informações. Estimular a aprendizagem por conflito cognitivo. Isso nós já falamos. Buscar exercícios operatórios para generalização de estruturas e recuperação de atrasos. Como assim? Buscar exercícios que sejam mais gerais e que tragam elementos, às vezes, que necessitam recuperar alguma estrutura anterior. Quando você está em determinado conteúdo e vê que sua turma teve dificuldade no conteúdo anterior, se você não tem na sua carga horária o tempo adequado para trabalhar o conteúdo novamente, você consegue atrelar o exercício do próximo conteúdo com elementos conceituais do conteúdo anterior para que eles possam, de alguma forma, recuperar algum elemento que não
não foi acomodado adequadamente no conteúdo anterior. E ter atenção aos erros, como nós já falamos, elucidam muito a forma de pensar do aluno. Bom, concluindo, principais contribuições de Piaget: processo de desenvolvimento cognitivo a partir de estágios. Quantos estágios? 4. Estágio sensório-motor, pré-operatório, operacional concreto, operacional formal. A aprendizagem ou desenvolvimento da aprendizagem tem como finalidade buscar o equilíbrio, a equilibração majorante. O que é necessário para chegar à equilibração majorante? Uma situação que gere um desequilíbrio cognitivo. Esse desequilíbrio cognitivo vai fazer com que o aluno busque o conhecimento, a assimilação. A assimilação passa por um processo de contato entre a nova informação e a ideia que já existe na cognição do aluno. Temos aí a junção, a acomodação. Quando nós temos a acomodação, a formação de uma nova rede neural, um novo esquema, temos o que nós chamamos de equilibração majorante. Aí o aluno aprendeu e esse aprendizado vai servir para um novo desequilíbrio que vai vir mais adiante para a criação de novos esquemas, e essa aprendizagem será, como nós podemos dizer, infinita. Bom, assim foi a grande e importante contribuição de Piaget para a educação, para a psicologia, para o desenvolvimento da aprendizagem. Espero que vocês tenham gostado e agora estamos abertos a dúvidas e comentários.